Olá, tudo bem? Um fraterno abraço. Muito feliz, agradeço a todos pelas palavras de carinho. Hoje, em Vivenciando Chico Xavier, vamos refletir a mensagem O Serviço Religioso, pelo Espírito Emmanuel, do livro Roteiro. Rogando aos amigos espirituais que nos iluminem para que possamos juntos conceber o entendimento das mensagens que amorosamente se dedicaram e se dedicam para nos despertar para a vida. Este vídeo é o último da série de 3, o primeiro, religião, o segundo, a fé religiosa, onde estamos fazendo nossas reflexões dos ensinamentos de Emmanuel, uma série de 3 vídeos sobre o tema tão bem esclarecidos, onde seremos levados à reflexão do que realmente seja religião em seus amplos aspectos, até hoje ainda não bem compreendido e, como consequência lógica, incompreensões, dúvidas e incertezas. Em O Livro dos Espíritos, no seu terceiro livro, Leis Morais, capítulo 2, Lei de Adoração, item Objetivo da Adoração, perguntas 649 a 652, nos esclarece os Espíritos. Pergunta 649. Em que consiste a adoração? Resposta: na elevação do pensamento a Deus. Adoração: o homem aproxima sua alma de Deus. Pergunta 650. Origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de ensino? Resposta: sentimento inato, como o da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que pode proteger. Com relação a essa pergunta, no livro Filosofia Espírita, volume 13, são 20 volumes ao total, onde Miramês comenta as 1019 perguntas do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, essa maravilha foi psicografado por João Nunes Maia. Recomendo os seus estudos. Portanto, nos esclarece Miramês: adorar a Deus é um sentimento inato na criatura, reconhecendo aquele que a protege por todos os meios. É uma gratidão dos que já reconhecem ou despertaram para a realidade. O reconhecimento da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante da força soberana, porque encontra nessa força maior toda a sua segurança, depositando sua fé e fruindo dela toda a esperança de viver. Crer em Deus é saber que Ele existe. As formas de reconhecer essa paternidade são diversas, de acordo com a evolução já alcançada. Por que duvidar da existência de Deus? Em quem se irá crer? Ele, se bem analisares, está sempre te protegendo, dando-te a vida, o alimento, a água, o ar, as vestes, a moradia, tudo o que existe e tudo o que precisas. Reforça teus sentimentos de gratidão àquele que nunca te esquece e cada vez mais aproximar-te-á das luzes que te gerou. Se essa crença é um sentimento inato de todos os povos, tem um fundamento na verdade. O nosso dever é cada vez mais apurar esse sentimento e saber, da melhor forma,
adorar ao Criador de todas as coisas. Se Jesus reduziu os 10 mandamentos a apenas 2 e ainda te agradam os 10, segue colocando-os em prática, que não se perderás por isso. Se tu, igualmente, queres reduzir a 2, a apenas 1, podes fazê-lo, porque quem ama a Deus sobre todas as coisas, ou em todas as coisas, está realmente a tudo e a todos. Basta que compreendas o que é amar. O amor é a sinfonia eterna do universo. Se tens alguma gratidão por pessoas que te fazem o bem, o que diante de Deus é um simples dever, como não ser grato àquele que te deu a vida? Essa gratidão é adoração, e ser grato é dar continuidade àquilo de bom que se recebeu e que aprova a consciência em Cristo. Quando as expedições de Portugal chegaram ao Brasil, encontraram milhares de seres que já adoravam a Deus. Onde eles obtiveram esses ensinamentos sobre a gratidão ao Criador? Era o sentimento inato nas almas dos selvagens, como força da alma para que a segurança não faltasse em seus corações. Entre os negros do continente africano também havia o reconhecimento a um Criador e o adoravam da sua forma. É Deus, operando em tudo e em todos, de conformidade com a evolução de cada um. Se procurarmos a diferença da adoração a Deus entre o sábio e o índio, pode ser que no último encontraremos mais sinceridade. Onde a razão domina, o interesse mora. No entanto, o espírito elevado é que expressa sua gratidão com mais profundidade, porque no momento da adoração se entrega ao Senhor com todo o desprendimento, querendo ser apenas seu filho do coração e se iguala a todos para se fazer uno na simplicidade em que foi criado, sem a ignorância, por já entender as belezas da vida, de onde emana o verdadeiro amor. Continuemos no Livro dos Espíritos. A pergunta 651. Terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? Resposta: não. Que nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que acima de tudo há um ente supremo. Pergunta 652. Pode-se considerar a adoração como tendo sua fonte na lei natural? Resposta: a adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que de forma diferentes. São respostas dos espíritos às indagações de Kardec que nos ensina que fomos, somos e seremos sim tementes a Deus, pois é em nossas consciências que estão as leis de Deus, conforme a pergunta 621. Onde está escrita a lei de Deus? A resposta objetiva dos espíritos: na consciência. Aconselhamos os estudos do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, pois todas as nossas indagações, dúvidas, incertezas com relação a quem sou, de onde vim, para onde vou, qual os objetivos da humanidade e outras tantas, com certeza aos corações de boa vontade, serão esclarecidas. Continuemos com a reflexão da mensagem
de Emmanuel. Desde quando começou na Terra o serviço de adoração a Deus, perde-se o alicerce da fé na sombra de ervos insondáveis. Dir-se-ia que o primeiro impulso da planta e do verme à procura da luz não é senão o anseio religioso da vida em busca do Criador que lhes instila o ser. Considerando, porém, as escolas religiosas dos povos mais antigos, vemos no sistema egípcio a ideia central da imortalidade com avançadas concepções da grandeza divina, mas enclausurada nos templos do sacerdócio ou no palácio dos faraós, sem ligação com o espírito popular, muitas vezes relegado à superstição e ao abandono. Na Índia, identificamos o culto da sabedoria. Instrutores eminentes aí ensinam que a bondade deve ser a raiz de nossas relações com os semelhantes, que as nossas virtudes e vícios são as forças que nos seguirão além do túmulo, propagando-se abençoadas lições de aperfeiçoamento moral e compreensão humana. Entretanto, o espírito das castas aí sufocou os santuários, impedindo a desejável extensão dos benefícios espirituais aos círculos do povo. Na Pérsia, temos no zoroatrismo a consagração do nosso dever para com o bem. Todavia, as comunidades felicitadas por seus respeitáveis ensinamentos se confiam a guerras de conquista e destruição. Entre os judeus, sentimos o sopro da revelação do Deus único, estabelecendo o reino da justiça na terra, mas apesar da glória sublime que coroa a fronte de Moisés e dos profetas que o sucederam, o orgulho racial é uma chaga viva no coração do povo escolhido. Na China, possuímos a exaltação da simplicidade através de lições que fulguram em todas as suas linhas sociais, destacando o equilíbrio e a solidariedade. Contudo, o grande povo chinês não consegue superar as perturbações do separativismo e do cativeiro. Na Grécia, encontramos o culto da beleza. Os mistérios de Orfeu traçam formosos ideais e constroem maravilhosos santuários. O aprimoramento da arte e da cultura, porém, não consegue criar no espírito helênico a noção do amor universal. Generais e filósofos usam a inteligência para a dominação e, de modo algum, se furtam às tentações do campo bélico, acendendo a fogueira da discórdia e do arrasamento. Em Roma, surpreendemos o direito ensinando que o patrimônio e a liberdade do próximo devem ser respeitados. No entanto, em nenhuma civilização do mundo observamos juntos tantos gênios da flagelação e da morte. Hermes é a sabedoria, Buda é a renunciação, Zoroastro é o dever, Moisés é a justiça, Confúcio é a harmonia, Orfeu é a beleza, Numa Pompílio é o poder. Em todos os grandes períodos da evolução religiosa antes do Cristo, vemos, porém, as demonstrações incompletas da espiritualidade. Não há padrões absolutos de perfeição moral, indicando aos homens o caminho regenerador e santificante. Aparecem linhas divisórias entre raças e castas, com vários tipos de louvor e humilhação para ricos e pobres, senhores e escravos, vencedores e vencidos. Com Jesus, no entanto, surge no mundo o vitorioso coroamento da fé. No cristianismo, recebemos as gloriosas sementes de fraternidade que dominarão os séculos.
O divino fundador da Boa Nova entra em contato com a multidão e o santuário do amor universal se abre, iluminado e sublime, para a santificação da humanidade inteira. Roguemos a Deus, nosso Pai, amoroso, misericordioso e justo para com todos os nossos filhos. A Jesus, nosso irmão, mestre querido e médico de todas as almas. Aos nossos amigos espirituais que amorosamente e pacientemente nos auxiliam nessa nossa caminhada, na presente encarnação, para que sejam despertadas as leis de Deus que estão em nossas consciências e tenhamos a vontade de trabalharmos pela conscientização dessas leis. Não te detenhas, segue alma querida, vara o próprio caminho em sombra e vento, resguarda o coração tranquilo e atento e enriquece de amor o chão da vida. Não te amargure o temporal violento que invade a terra em fúria desmedida. De esperança a esperança e lida em lida, dissiparás a angústia e o sofrimento. Segue plantando o bem por onde fores, deixando ao tempo o fel das próprias dores. Por mais que a provação te envolva a estrada, além da imensa noite espessa e fria, Cristo é o divino sol do novo dia, anunciando a nova madrugada. Alta de Souza, sempre com Jesus. Até a próxima oportunidade.